A gente já começa o programa de hoje com o futebol. Não só o futebol, também paixão. Domingo é Dia dos Pais e quando se trata de pai, se remete à herança. E que, principalmente, a maioria dos brasileiros carrega desde os primeiros passos. Uma espécie de tradição familiar passada de geração para geração. E não foi diferente com a Ana Flávia e o senhor Edésio. Filha e pai, que nutrem o mesmo amor pelo futebol e o campinense. Compartilham alegrias, tristezas e, claro, muito amor. Já dizia Nelson Rodrigues, no futebol, o pior cego é aquele que só vê a bola. Muito boa tarde, torcedor nordestino. Sejam muito bem-vindos ao gramado do estádio Almeidão, onde daqui a pouquinho a bola vai rolar para Botafogo e Campinense. Mais um clássico paraibano que eleva o coração de duas grandes torcidas do nosso estado. Ana Flávia Nóbrega é jornalista e apaixonada por futebol. Atua no rádio, na TV, em transmissões de jogos, escreve para jornais e para portais na internet. É mestre em comunicação, falando sobre futebol nordestino e feminino. Mas essa trajetória só existe porque ela, sobretudo, é filha do seu Edésio. Eu sempre passava a semana inteira esperando que chegasse aquele momento do fim de semana que eu, meu pai, meu irmão, às vezes minha mãe, mais menos, que a gente ia para o Amigão e que a gente ia viver aquela festa, que eu ia viver aquele momento com aqueles torcedores. Despertei a vontade de trabalhar com isso. A profissional que sou hoje é uma decorrência do que meu pai me formou enquanto torcedora, ainda lá em Campina Grande, desde os meus 5 anos. Raposeiro roxo, seu Edésio tem pelo Campinense Clube um amor que só quem é torcedor consegue entender. Foi até natural que os filhos herdassem o gosto pelo rubro-negro. Mas no caso de Ana Flávia, filha do meio, é o próprio quem faz o diagnóstico. Ela tornou jornalista esportivo de tanto levar ela para o Amigão, você acredita? Eu levava todos os jogos eu ia, não perdia um. Foi nessa aventura que a cumplicidade de pai e filha se encontrou num estádio de futebol. O Rodrigo Tabata era atacante do Campinense. Sempre que ele marcava gols, e não foram poucos, a torcida do Campinense tirava a camisa, porque ele tirava, naquela época não era punível com cartão, e começava a girar, que era, eles cantavam tira a camisa e ficavam girando em homenagem ao Rodrigo Tabata. E eu não podia fazer isso porque eu era uma mulher. E eu lembro até hoje, eles compraram pra mim um topzinho, que hoje o pessoal chama de cropped, né? Compraram um topzinho do Scooby-Doo, azul escuro com as alças verdes. E aí eu passei aí pro Amigão com o top por baixo e com a camisa do Campinense por cima. E nesse domingo o Campinense fez gol, foi de Tabata. Eu tirei a camisa junto com os outros torcedores e ali pareceu que pela primeira vez eu estava de fato fazendo parte e não estava só mais assistindo. Então eu me transformei naquela massa. No ano passado, seu Edésio foi infectado com a Covid-19. A família, claro, se encheu de preocupação porque o pai de Ana Flávia tem algumas comorbidades. O período de internação no Hospital das Clínicas de Campina Grande foi difícil, mas a superação veio. E acredite, a paixão pelo futebol tem parcela grande no processo de recuperação. Ele estava na semi-intensiva, depois foi para UTI, mas graças a Deus não chegou a ser entubado. E para superar tudo isso, ele sabia que ele podia morrer, ele via todos os dias, principalmente na UTI, pessoas sendo entubadas a todo momento ou vindo a óbito a todo momento. E ele falou várias vezes que ele só estava esperando o momento dele. E aí, para não pensar nisso, ele pensava na família e pensava no futebol. E aí ele decidiu que ele ia dividir o hospital entre 13 e entre Campinense. E assim se fez. Eu recebia todos os dias ligações dos médicos e os médicos: olha, seu pai está evoluindo, está bem, mas não para de falar. E era sobre Campinense e 13. O goleiro Mauro Iguatu, até então jogador do Campinense, prestou uma homenagem a seu Edésio, emocionando pai e filha. Fala, seu Edésio, aqui é o Mauro Iguatu. Eu venho através desse vídeo para parabenizar pela sua recuperação, graças a Deus. Que Deus abençoe, você é um guerreiro. O Mauro enviou esse vídeo, disse que ia classificar, ia dedicar essa classificação ao meu pai, e desde então nasceu essa admiração ainda mais mútua, né, deles dois, e ele conseguiu superar esse momento. Eu vendo um queijinho, ainda vou dar um queijinho de manteiga do meu para Mário Guatu comer, ver como é gostoso. O futebol é uma das principais expressões da cultura popular brasileira, está no cotidiano de muita gente, envolve amor,
paixão, um sentimento que quando passa de pai para filhos fica grande, maior até do que um estádio. Meu pai até fica um pouco cabreiro, assim, porque para ele eu continuo sendo Aninha de 5 anos que ele levava para o estádio todo fim de semana. E quando a gente se transforma em profissional da comunicação, você redimensiona esses afetos, né? Hoje eu digo a ele, pai, vim pro estádio trabalhar. E às vezes eu tô aqui no Almeidão sofrendo pelo Botafogo, porque compreendo a necessidade de termos um futebol paraibano cada vez mais forte. Eu digo aos pais que façam como eu fiz, leva os filhos pro campo. Você tá feliz, você tá se sentindo, assistindo o time de coração, e tá feliz que tá com seus filhos. E sempre leva para o campo, sem poder levar, esse seja raposeiro, que é melhor. Eu observo que eles são muito felizes com isso e felizes por ter Edésio como pai. Pai, feliz Dia dos Pais. A gente sempre conversa desde que é pequenininho que Dia dos Pais não é só uma data, principalmente comercial, mas é todos os dias. E essa vivência a gente tem todos os dias. Então quero te agradecer pela pessoa que você é, pela pessoa que você me fez ser e pelo que você representa para mim e para os meus irmãos. Te agradeço muito, te amo muito. E logo menos eu tô aí pra gente jogar baralho, pra gente jogar dominó e pra gente falar dos times da Paraíba, tá bom? Um cheiro, pai. Tá aí, que matéria legal, né? Um grande abraço, Edésio, seu Edésio, pra Ana Flávia também. É muito bacana essa herança, né? Essa paixão pelo futebol que passa de pai para filho. Quantos de nós não temos histórias, né, relacionadas ao futebol com nossos pais, mães, avós, enfim. Quem me levou pela primeira vez a um estádio de futebol foi exatamente meu avô para assistir Botafogo e Santos. Faz um tempinho.